A prática da piedade é um assunto muito importante e muito relevante para a situação, as circunstâncias em que nós achamos hoje em dia. Nós queremos viver de tal forma que Deus seja agradado, que Deus seja glorificado por meio do nosso agir e por meio do nosso caráter. O problema é que eu acho que em meio ao sofrimento, em meio às circunstâncias difíceis, a nossa tendência, a minha tendência é entrar em modo sobrevivência. Quando entramos nesse modo, o que é mais urgente, a necessidade mais urgente é o que toma conta da nossa vida. Nós não conseguimos enxergar além disso. Esse final de semana faltou água na minha casa por 3 dias. E eu confesso que eu comecei a lutar com isso, entrar nesse modo de sobrevivência. Eu só consegui enxergar como é que eu vou ter água nesse momento tão essencial para ter água, para fazer limpeza e tudo isso. Mas eu creio que biblicamente nós não devemos somente sobreviver, nós precisamos viver. Deus quer que nós vivemos para Ele, que nós agradamos a Ele, que nós fazemos a Sua vontade aqui na Terra. Nós estamos fazendo essa série de uma vida piedosa e hoje o assunto é a santidade. Como é que nós podemos desenvolver um caráter de santidade? Vamos começar olhando em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, começando no verso 13 até o verso 16, e vamos responder essa primeira pergunta que você tem na sua folha, falando sobre a santidade sendo essencial para toda a nossa vida. Então, começando no verso 13, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam atletas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dado quando Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Em primeiro lugar, versos 13 e 14 vai mostrar a prática da santidade. Como é que nós devemos praticar a santidade? Verso 13 vai mostrar o que devemos fazer no presente. O que é que devemos fazer agora? Estejam com a mente preparada. Estejam prontos para agir. Estejam alertas ou atentos, ok? Isso é o que nós precisamos fazer no presente. No verso 14 acrescenta que precisamos ser obedientes. Tudo isso é essencial. Nós não podemos deixar que as coisas más do mundo começam a amoldar a nossa vida. Nós precisamos ser proativos em buscar a santidade. Tudo isso no presente. Mas no final do verso 13, também mostra o que precisamos ter em termos do futuro. No futuro diz, coloquem toda a esperança na graça que lhes será dado quando Jesus Cristo for revelado. Então a nossa esperança não está no presente. A nossa esperança continua no futuro. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Que nunca esquecemos disso. Na nossa busca pela santidade, precisamos agir sim no presente, precisamos ser proativos no presente, precisamos renovar a nossa mente, precisamos buscar a vontade de Deus de todo o coração, mas a nossa esperança continua no futuro, quando Jesus Cristo será revelado. Além da prática da santidade, no verso 15, nós vemos o padrão. Qual o padrão da santidade? É só eu ser mais santo do que a minha esposa? Eu ser mais santo do que você? Ou do que a maioria das pessoas ao redor de mim? O padrão é muito mais elevado do que isso. Você só olha o verso 15 e diz, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês. Quem é aquele que nos chamou? É o próprio Deus.
O Senhor Jesus Cristo é quem nos chamou para a salvação. Então, Deus se torna o padrão da santidade. E nós sabemos que Deus é 100% santo, e Ele é 100% santo 100% do tempo. Por isso que diz no final do verso 15, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. A santidade é tão importante em relação a toda a vida, porque toda a vida precisa expressar a santidade de Deus. Não tem nenhum aspecto da nossa vida que nós não precisamos nos preocupar em ser santos e parecidos com o nosso Deus. Além disso, no verso 16, nós temos o porquê da santidade. Por que devemos ser santos? Qual a motivação maior do nosso coração? Aqui deixa bem claro, pois está escrito, sejam santos, por quê? Porque eu, Deus, sou santo. Deus é a nossa maior motivação. A santidade de Deus é que nos encoraja a viver uma vida piedosa perante Ele. Agora, qual seria a definição de santidade? A segunda pergunta fala sobre isso. A definição mais simples de santidade seria sem pecado. Sem pecado. O nosso Deus é assim. Se nós olharmos em 1 João capítulo 1 e também o capítulo 2, eu acho interessante. Vamos começar no capítulo 2. Capítulo 2, verso 1, diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Interessante, o alvo, o objetivo da santidade é não pecar. Esse é o objetivo, é o alvo da nossa vida. E o autor aqui, João, ele entende que nós não vamos conseguir viver assim. Todos nós somos pecadores, nós vamos pecar. Então, graças a Deus, Jesus Cristo é aquele que intercede por nós. E se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Então, o nosso alvo, o nosso objetivo em santidade é não pecar. Nós vamos falhar, mas isso não tira a importância do alvo. O alvo é não pecar. Nos versos 5, 6 e 7 de 1 João capítulo 1, nós temos também aqui uma descrição da santidade de Deus e o que isso significa para nós. Verso 5 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Primeiro contraste. O oposto da luz é as trevas, ok? O oposto da luz é as trevas. Agora, como é que vamos entender o que é as trevas e a luz nesse contexto? Verso 6, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, com Deus, mas andamos nas trevas, nós o que? Mentimos e não praticamos a verdade. Então a verdade não está em nós, então as trevas, podemos dizer, também é mentira, é de não praticar a verdade. Agora, o que é a luz? Verso 7, se porém andarmos na luz, como Ele, Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros crentes no Senhor, ou filhos de Deus, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Interessante, andar na luz significa purificação de todo pecado, aquele alvo, aquele objetivo da santidade de viver sem pecado. Se nós estamos na luz, então isso significa que tem ausência das trevas, que tem ausência do pecado. Nós estamos gradativamente sendo transformados mais e mais à imagem do Senhor Jesus Cristo, e o pecado está sendo tirado e purificado da nossa vida. Agora, a terceira pergunta no nosso estudo é essa: santidade é uma maneira de viver. É uma maneira de viver. Efésios 4, 17 a 24 vai falar um pouco sobre isso, essa maneira de viver e essa mudança de dizer não para o pecado e sim para a santidade. Eu não vou ler todos esses versículos, mas tem um contraste entre, como diz no verso 17, os gentios, um pouco mais adiante, o velho homem, no verso 22, e o novo homem, do verso 24. O que é que nós sabemos sobre o velho homem
em contraste com o novo homem, para ver essa transformação que deve acontecer na vida de alguém que está buscando e praticando a santidade. Em relação aos gentios, o velho homem, nós vimos aqui no texto que eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos, são obscurecidos no entendimento, são separados da vida de Deus, estão endurecidos no coração, estão entregues à depravação e toda espécie de impureza, e se corrompe por desejos enganosos. Agora, isso nós não devemos praticar. Em vez disso, o novo homem, o que precisa acontecer? Nós fomos ensinados, ok? Fomos ensinados de acordo com a verdade, não a mentira. Com a verdade em Cristo Jesus. Somos renovados no nosso modo de pensar por meio da Bíblia. E somos criados para serem semelhantes a Deus em quê? Olha ali, o que é que diz aqui no verso 24 no final? Semelhantes a Deus em justiça e em santidade. Santidade, tudo isso vem o quê? Da verdade. Provenientes da verdade. Então, por fim, concluindo aqui, o número 4 no papel, como podemos desenvolver um caráter de santidade em toda a nossa vida. O autor do livro, Jerry Bridges, ele dá 5 passos. Eu vou só resumir aqui e vocês podem ler mais detalhadamente aqui no papel. Então, quais são esses 5 passos? Primeiramente, precisamos ter convicção. Precisamos ter convicções, conhecimento da verdade. Ele diz aqui que o processo da renovação da nossa mente envolve o estabelecimento de convicções. Ao nos expormos em espírito de oração às Escrituras, começamos a entender qual é a vontade de Deus em relação à nossa conduta e caráter. E quando o Espírito Santo aplica isso a áreas específicas da nossa vida, começamos a desenvolver convicções bíblicas. Nossos valores começam a mudar, ao ponto que a vontade de Deus se torna o nosso maior desejo e prazer. Depois de convicções, nós precisamos ter compromisso. O que é compromisso? É obedecer à verdade. É viver as convicções que nós temos. Pôr em prática essas convicções. A santidade é tão importante para Deus que merece a nossa atenção. Ok? Precisamos ter compromisso em obedecer a Deus e obedecer tudo que Ele tem ordenado. Às vezes nós dizemos, tem pecadinho e pecadão. Ok? Em certo sentido, tem diferenças no pecado, em termos de ser ofensivo a Deus, ok? Mas essa frase final é tão importante. Precisamos entender que todo pecado é ofensível a Deus. Todo pecado é ofensivo a Deus, mesmo se todo pecado não é igualmente ofensível a Deus. Tem uns pecados que realmente são piores do que outros, mas todos os pecados são ofensíveis a Deus. Então precisamos ter um compromisso com a obediência à verdade. Em terceiro lugar, precisamos fazer escolhas diárias. Escolhas diárias. O Bridges fala aqui, com o tempo, nos tornamos o que fazemos. Então, se ao decorrer do tempo eu estou agindo com santidade, isso vai produzir santidade em minha vida. Mas se com o tempo eu não estou renunciando à impiedade, eu continuo dando lugar para o diabo e lugar para o pecado na minha vida, a minha vida vai ser identificada por isso. Depois, número 4, dependência. Nunca podemos esquecer que não podemos produzir esse fruto do Espírito, a santidade, sem a ajuda do Espírito Santo. Nós não temos o poder para mudar os nossos próprios corações. Nós precisamos do trabalho exclusivo do Espírito Santo para agir nas nossas vidas, nos nossos corações e trazer santidade que vai durar. E por fim, número 5, o desejo. Desejo. O nosso desejo em buscar a santidade precisa ser singularmente a glória de Deus. Nós queremos glorificar a Deus, nós queremos honrar a Deus. Deus não nos dá o seu poder para que possamos nos sentir bem. Ele nos dá o seu poder para que possamos obedecê-lo por sua causa
e para a sua glória. A nossa alegria é consequência de fazer isso. Então, concluímos aqui o nosso estudo sobre o desenvolvimento de um caráter de santidade. Que Deus nos ajuda para viver vidas santas. Amém.